Falou em House of the Dragon, não tem jeito, a gente pensa logo em dragão. Mesmo que a gente tenha visto aí diversas batalhas épicas na série, não adianta negar que quem rouba a cena é justamente os dragões. Só que você já se perguntou quais são os dragões mais poderosos? Vem comigo que hoje a gente vai descobrir os dragões mais poderosos de House of the Dragon. House of the Dragon, sem dúvida nenhuma, tem um dos melhores dragões de toda a obra de George Martin. Até porque a série cobre justamente a dança dos dragões, a guerra civil dos Targaryens, onde tem dragão para todo lado. Alguns dragões já estão mortos, né? Claro, como é o caso do Balerion, que a gente fica aqui ó, na torcida HBO para você pelo menos colocar ele, nem que seja num flashback, alguma coisa aí, só pra gente ter o gostinho de ver o Balerion terror nele. Mas nós também temos dragões vivíssimos aí e bem velhas, né? Só que isso não quer dizer que a nossa vovó Vhagar não desça o sarrafo em quem aparecer pela frente. É por isso que eu separei pra gente dar uma olhadinha nos dragões mais poderosos aí, que ainda estão vivos durante a dança dos dragões ali, o período que se passa House of the Dragon. Só que antes, eu sei que é chato pedir, mas se inscreva aqui no canal, dê o like, é o único jeito que a gente tem para crescer, é o único jeito para a gente fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Então, por favor, vamos lá. Vhagar. Vamos começar então metendo o pé na porta, porque não é segredo para ninguém que a Vhagar é a dragão mais poderosa que a gente tem na série. Sendo a única dragão viva ainda da época da conquista, hoje a Vhagar ela é montada pelo príncipe Aemond, né? Mas antes a sua principal cavaleira, né, a sua cavaleira original, era a Visenya, a irmã do Aegon o Conquistador. Um detalhe bacana é que nos livros do George Martin, a Vhagar não tem realmente uma cor definida igual tem outros dragões por aí. Nem escama, nem chifre, nem olho, nem a cor das chamas. Nada. A Vhagar não tinha descrição nenhuma nos livros, tá? Só foi realmente tomar forma, né? Embora ali na série a Vhagar ela é vista ali como um tom esverdeado, ela realmente só foi tomar forma quando contrataram uma artista, né, a Sam Hogg, para fazer uma ilustração para o calendário de 2021 das Crônicas de Gelo e Fogo. A Sam Hogg ela acabou tendo que pegar uma consultoria com o pessoal do George Martin para ela entender qual que é a cor da Vhagar, né? Porque até então não tinha nada. Foi só então que a Vhagar ganhou tons de bronze com faixas azuis esverdeadas e olhos brilhantes. A Vhagar, ela nasceu em Pedra do Dragão no século de Sangue. E essa informação até pode parecer meio esquisita para você, só que a gente tem que lembrar que antes de Aegon conquistar Westeros, Pedra do Dragão já era ali uma fortaleza Targaryen muito antes da conquista e até muito antes mesmo da queda de Valíria. Isso porque 12 anos antes, né, o Aenys Targaryen, ele e a sua família vieram para Pedra do Dragão fugindo da perdição de Valíria que a sua filha Daenerys tinha visto em uma visão. E nessa época eles vieram para a Pedra do Dragão com 5 dragões, incluindo o Bellario. Então fica essa história aí para a gente poder entender o porquê a Vhagar nasceu em Pedra do Dragão. A Vhagar ela tem várias conquistas que ela fez sozinha durante a conquista, né? Que ali a gente sabe que foram 3 dragões, mas cada um teve o seu papel principal. E um dos papéis principais que a Vhagar ela desempenhou ali durante a conquista foi justamente em Vila Gaivota, numa batalha que estava tendo naval, onde o Aegon estava perdendo para os navios Arryns, né, os Arryns do Vale, e a Visenya e a Vhagar desceram ali, queimaram a porra toda. Então fica aí, é bem legal esses easter eggzinhos aí, que a gente não viu na série, a gente não viu ninguém comentando, mas está perdido aí nos livros. E claro que o mais famoso deles aí é o Capim de Fogo, né? Que não só ela participou, mas também a Meraxes e o Balerion, né? Onde eles torraram os exércitos e também o rei Merny Gardner, destruindo então o rei, o exército e consequentemente a casa Gardner. Lá na frente, né, bem depois, a Vhagar ela também participou da Quarta Guerra Dornesa ali, só que ali ela já era montada pelo príncipe Balon, que era filho do rei Jaehaerys. Tá certo que a Vhagar morreu muito longe do seu auge, né? Ela já estava bem velha, mas na batalha sobre o Olho de Deus, ela justamente deu cabo do Caraxes e do príncipe Daemon. Então, 2 oponentes formidáveis aí que vieram a acometer também tanto a Vhagar quanto o príncipe Aemond a falecerem os dois na batalha junto com Caraxes e o Daemon. Caraxes.
Já que a gente falou do fim do Caraxes e também do fim do Príncipe Daemon, nada mais justo do que a gente falar justamente do nosso querido Wymer de Sangue, ou Verme de Sangue, como você preferir. Caraxes, ele foi montado até a sua morte pelo Príncipe Daemon, mas antes do Príncipe Daemon ser o cavaleiro dele, o Caraxes ele era montado pelo Príncipe Aemon, só que não é esse Aemon que você está pensando aí, é o Príncipe Aemon Targaryen, filho justamente do rei Jaehaerys. O Príncipe Aemon ele foi o primeiro montador do Caraxes, enquanto o Caraxes ainda era jovem e vivia ali em Fosso do Dragão, que por sinal já era feroz ali desde pequeno. O Caraxes ele é vermelho sangue, ele tem o corpo todo esguio, magro, as asas e o corpo ele é todo meio esquisitão. Durante o seu tempo com o Príncipe Aemon, Caraxes também participou da Quarta Guerra Dornesa, ali lutando ao lado do Vermithor e também da Vhagar, né, que eram montados respectivamente pelo rei Jaehaerys e pelo príncipe Balon. E se você é uma pessoa que presta atenção nos detalhes, você vai ter percebido que o príncipe Aemon ele é pai justamente da Rhaenys, a rainha que nunca foi. O que gera um laço interessante entre a Rhaenys, o príncipe Daemon, o Caraxes e o próprio Aemon. Depois da morte do príncipe Aemon, o Caraxes ele foi reivindicado pelo próprio Daemon. E pra mim é aí que a dor de cabeça do Caraxes realmente começou. O Daemon ele passava muito tempo nas costas do Caraxes, né? Levando ele de um lugar para o outro, de um torneio para outro lugar, de um castelo para outro, inclusive para outros lugares como Essos, né? Que depois que ele casou com a Baela Velaryon, né? Os dois voaram para Essos, né? Para cidades livres ali. Então o Caraxes estava sempre muito ocupado com o Daemon. Lembrando que nessa época a Baela, né, a Baela Velaryon, ela era montadora da Vhagar. Aí você consegue perceber como o Caraxes e a Vhagar estão sempre ligados, né? Os dois estão sempre ligados ali. E é claro que não poderia ser outro dragão que fosse matar o Caraxes, né? Então a gente já viu na história do Vhagar que os dois se embateram ali sobre o Olho de Deus e acabaram ali os dois morrendo. Porém, tem uma história que é bem interessante aí, que conta que o príncipe Daemon ainda pode estar vivo, mas a gente vai chegar lá. Então, Vhagar e Caraxes, os dois lutaram ali sobre o Olho de Deus. E, cara, é um dragão mais novo, um dragão mais ágil, que não teve muito o que fazer contra um dragão tão grande. O grande feito do Caraxes foi que ele conseguiu realmente cravar os dentes no pescoço da Vhagar e as garras, e foi aí que deu a oportunidade para o Daemon saltar e derrotar o Aemond. E os dois caindo, né, os dois dragões caindo no Olho de Deus, matando tanto o Aemond quanto o Daemon também. Meleys. Continuando na família, a gente precisa falar dela, né? A Rainha Vermelha, a Meleys. Tida como uma das dragões mais ferozes, Meleys tinha a cor das escamas vermelhas, né? E a membrana da asa era a cor de rosa. Já a sua crista, né? Os seus chifres e também as suas garras eram cor de cobre. A Meleys, ela era originalmente montada pela Alyssa Targaryen, mãe do Daemon e também do Viserys, na época do reinado do rei Jaehaerys. E depois da morte da Alyssa, a Meleys acabou sendo montada pela Rhaenys, né, a rainha que nunca foi. Embora Meleys não tenha tido tanto destaques em batalhas como outros dragões da sua época ali, né, ela também era tida como muito feroz. Isso porque a Meleys era uma das dragões também bem antigas, né, bem grande e forte, que dito aí que podia bater de frente com a própria Vhagar. A Meleys ela acabou morrendo, né, justamente na batalha contra o Sunfyre e a Vhagar. E é dito que se fosse qualquer um dos dois mano a mano, o mínimo que ela conseguiria era ter escapado, né? Se fosse o Sunfyre, ela conseguiria derrotar o Sunfyre tranquilamente, como quase fez, né, enfrentando os dois. E se fosse só a Vhagar, ela conseguiria ou derrotar ou ser derrotada, mas também conseguiria fugir. Só que como não teve meio termo aí, a Meleys acabou morrendo tanto para o Sunfyre quanto para a Vhagar, né, na batalha de Pouso de Gralha. Vermithor. Agora a gente chegou no segundo maior dragão ainda vivo de House of the Dragon, o Vermithor, ou Fúria Cinzenta, como ele era conhecido ali, o antigo dragão do rei Jaehaerys. O Vermithor ele só perdia em tamanho para Vhagar e para o Balerion, quando o Balerion ainda era vivo, né? Meio óbvio todo mundo perder para o tamanho dele. Só que durante o início da Dança dos Dragões, o Vermithor estava sem cavaleiro. O Vermithor ele tinha coloração toda bronzeada e já tinha quase 100 anos de idade, o que é tempo suficiente para um dragão realmente ficar
parrudo de forte. Só que mesmo que o Vermithor fosse enorme, fosse temível, ele era acostumado a ter muita gente em volta dele. Então ele aceitava a presença de humanos muito fácil. Foi nas costas do Vermithor que o rei Jaehaerys tomou o Trono de Ferro depois da suposta morte, da morte misteriosa do Maegor o Cruel. Uma das passagens ali mais interessantes do Vermithor é justamente ele indo para Winterfell junto com a Silverring e a sua esposa Alysanne, né? Onde os dois dragões não tiveram coragem de atravessar a muralha. A gente viu isso aí, esse comentário aí que o Cregan Stark faz pro Jace, né, quando eles estão lá na muralha, justamente falando que o que tem para lá da muralha é tão terrível, é tão ameaçador, que até dragões do tamanho do Vermithor tem medo de ultrapassar a muralha, né? Tamanha magia que tem ali também. Isso só mostra que a HBO, né, e os produtores de Game of Thrones acabaram com o que o livro tinha de tão bom ali no final, né, nas últimas temporadas. Então, voltando a falar ali sobre a Dança dos Dragões, depois que o rei Jaehaerys morreu, o Vermithor ficou sem montador e montou ninho justamente em Pedra do Dragão. Então foi só depois que as forças da Rhaenyra começaram a buscar pelas sementes dos dragões, né, bastardos dos Targaryens, para buscar mais e mais cavaleiros de dragões, que começaram a ir atrás do Vermithor. E quem pegou justamente o Vermithor para ser cavaleiro foi o Hugh Martelo. Só que ele não foi o único a tentar ser cavaleiro do Vermithor, né? Tiveram outros, como o Lord Gorman Massey, que não conseguiu, claro, né? E acabaram morrendo aí, ficando só o Hugh Martelo e o Vermithor. O Vermithor e o Hugh, eles participaram de várias batalhas, e uma das batalhas que tem mais destaque é justamente o saque de Tumbleton. Então eles participaram do primeiro e do segundo. O primeiro, o Hugh era das forças da Rhaenyra. No segundo ele virou a casaca, né? Um bastardo virou a casaca e participou do ataque contra a Rhaenyra. Assim como também fez o Ulfio Branco, né, com a Silverring, que também mudaram de lado, assim como o Hugh Martelo. A morte do Vermithor também foi uma batalha contra o dragão, tá? Ali contra o Sea Smoke, que na época ele começou a ser montado pelo Adam Velaryon. Isso durante o segundo saque de Tumbleton. Ali o Hugh Martelo conheceu o seu fim enquanto eles estavam saqueando a cidade com a espada de aço valeriana, fazedora de órfãos, que era ali do Jon Hoxton, né? Isso ele morreu enquanto ele tentava chegar no Vermithor. E como o Vermithor estava sem alguém para montar, alguns cavaleiros ali tentaram matar o dragão. Não conseguiram, mas conseguiram deixar ele muito ferido. O que deixou fácil para o Sea Smoke atacar ele de cima e acabar matando. Só que os dois se embolaram numa pegada tão forte que tanto o Sea Smoke quanto o Vermithor acabaram os dois morrendo. É dito que a Silverring tentou por 3 vezes levantar o Vermithor depois de morto, mostrando que a ligação entre dragão era a mesma, né? Entre os dragões, na verdade, era a mesma que tinha o rei e a rainha Jaehaerys e Alysanne. Shipstealer. Com certeza o Shipstealer, ele é um dos dragões com a história mais intrigante. É dito que o dragão nasceu quando o rei Jaehaerys era jovem ainda, né? O que deixa ele ali em torno de uns 80 anos também, que já é tempo suficiente para o dragão crescer bastante. Porém, o Shipstealer era um dragão selvagem, que ele rejeitou praticamente todas as tentativas de um domador pegar ele, e eu digo quase todas, porque a Neros, ela foi a única que ele aceitou. Mas isso por quê? Ela sabia que o gosto do Shipstealer, né, era a ovelha, por isso o nome Shipstealer, ele roubava as ovelhas ali. Sabendo disso, ela começou a todo dia levar ovelhas para ele poder comer. Isso ele foi se acostumando com a presença dela e facilmente ali depois de um tempo aceitou ela como a sua montadora. Tanto Neros quanto Shipstealer eles não tiveram muitos feitos ali durante a Dança dos Dragões. Talvez o maior feito da Neros, ela foi justamente ser amante do príncipe Daemon. Quando a Rhaenyra descobriu isso, ela simplesmente colocou a Neros como uma traidora e ordenou que ela fosse morta. Porém, o Daemon deixou ela escapar e é dito que ela foi para o mar aberto ali com o Shipstealer até o dragão se cansar, não tinha onde pousar e os dois caíram ali em mar aberto e morreram afogados. Porém, a outra história legal aí que tem, que diz que eles foram embora, porém eles voltaram depois que o Daemon e o Aemon se mataram ali na batalha sobre o Olho de Deus. Porém, nessa história é dito que o Daemon sobreviveu e a própria Neros
pegou o Daemon, foi embora com ele, e os dois foram viver esse amor que eles tinham aí, com o Daemon renegando todo o passado dele. Eu acho meio difícil pelo caráter do Daemon, né? Ele não seria um cara que simplesmente abandonaria tudo por uma mulher. Ou pelo menos não por tanto tempo, né? Mas fica aí esse detalhe aí que é bem interessante. Grey Ghost. O Grey Ghost, ou Fantasma Cinzento, ele é um dos dragões que permaneceram sem reivindicação até o fim da vida. De cor acinzentada, ele era bem pálido, branco, né? Bem pálido, e ele era raramente visto, era um dragão muito recluso. Inclusive era dito que ele só era visto caçando, e ele tinha um gosto particular por peixe. Então ele sempre estava voando baixo ali no mar justamente para poder caçar os peixes que ele gostava. A verdade é que o Grey Ghost não tem muita participação nenhuma durante a Guerra Civil dos Targaryens, né? Durante a Dança dos Dragões. Eles simplesmente tentaram ali muitas vezes arrumar um cavaleiro de dragão para ele, mas ele nunca aceitou ninguém. Inclusive depois de uma caçada que ele voltava para a Pedra do Dragão, ele foi morto pelo Sunfyre. Cannibal. Só tinha um jeito da gente chegar no final dessa lista e era justamente falando do Cannibal, o dragão mais velho e maior de todos os dragões selvagens que residiam ali em Pedra do Dragão. De cor negra como carvão, foi outro dos dragões que também não teve nenhum montador. O nome Cannibal, né, foi justamente dado para ele porque ele gostava de comer dragões pequenos, dragões mortos, ovos de dragão, então ele praticava o canibalismo ali entre os dragões. E o Cannibal era bastante temido, né, justamente porque o seu comportamento era muito instável. Quando o Silver Dennis e os seus filhos tentaram domar a Ship Stealer, a Ship Stealer acabou arrancando um braço do Silver Dennis ali e rejeitando os filhos dele como montador. Nessa hora, o Cannibal apareceu, espantou a Ship Stealer e simplesmente devorou o Silver Dennis e os filhos dele. Só que mesmo com essa fama macabra, ainda tiveram alguns corajosos aí que tentaram dominar o Cannibal. Só que acabaram todos mortos, né? E sendo aí mais pilhas de ossos pro que ele já tinha ali no que ele chamava de ninho. Inclusive, a fama do Cannibal fez com que ele levasse a culpa de ter matado o Grey Ghost, né? Como eu estava falando, que ele foi morto pelo Sunfyre, depois que descobriram ali ele meio comido, automaticamente já pensaram que foi o Cannibal que matou ele. O Cannibal ele foi um dos pouquíssimos dragões que sobreviveram ao final da Dança dos Dragões, né? Simplesmente sumindo depois da guerra para nunca mais ser achado. Eu sei que tem muito mais dragões que estão fazendo parte de House of the Dragon, como é o caso da Arrax, como é o caso do Seasmoke também, né, ou de vários outros aí. Porém eu quis trazer uma lista um pouco diferente, falar de alguns dragões diferentes que o pessoal normalmente não fala. Então se você gostou da lista, deixa um like, é muito legal, é muito importante para esse vídeo aí, para o canal crescer também, né, para esse vídeo ser espalhado por mais pessoas possíveis. E se você gostou desse vídeo também, se inscreva no canal caso você não for inscrito, tá? Agradeço muito, aquele abraço, fui!